Logo depois da crucificação, os seguidores de Jesus mal chegavam a 100. Formavam um culto clandestino e perseguido em vias de extinção. Mas em poucas décadas, esse culto ganharia milhares de seguidores por todo o Império Romano. Chegou até cidades poderosas como Éfeso, onde adoradores pagãos haviam construído o templo a Ártemis, uma das maravilhas do mundo antigo, e demoliu antigas crenças. Disseminou-se até os desertos da Turquia e até a Capadócia, onde um povo misterioso cavou cidades subterrâneas e extraordinárias igrejas na rocha vulcânica. No começo, um único homem levou a mensagem cristã pelas estradas que Roma construíra para seus soldados. Um pregador chamado Paulo. Ao longo de sua vida, ele andou cerca de 30 mil quilômetros, levando mudanças e reviravoltas por onde passava. Hoje, usando pesquisa de ponta e computação gráfica, uma equipe de especialistas tentará revelar o mundo que ele conheceu, os lugares que ele visitou e transformou. Este é o mundo perdido de São Paulo e os primeiros cristãos. Mundos perdidos, os primeiros cristãos. 36 depois de Cristo. Cidade de Jerusalém. Líderes judeus fazem tudo em seu poder para destruir um novo e perigoso culto, o cristianismo. 3 anos após a crucificação de Jesus, restavam poucos de seus seguidores. Se fossem mortos, a religião morreria com eles. Um conservador sacerdote judeu presidiu a perseguição. Seu nome era Saulo. Ele supervisionou pessoalmente a execução por apedrejamento de um líder cristão. No entanto, mais tarde, esse homem se tornaria um dos principais apóstolos cristãos. Mais da metade do Novo Testamento é composta por seus escritos. Para muitos, sem ele, o cristianismo não existiria. Saulo se tornou Paulo e transformou o nosso mundo. Agora, os investigadores querem revelar o mundo que o transformou. A história começa no sudoeste da Turquia, em Tarso, cidade natal de Paulo. Hoje a cidade continua movimentada. Mas o historiador Mark Wilson quer encontrar vestígios da cidade que Paulo conheceu e que ajudou a moldar seu extraordinário caráter. It lies in a very fertile plain with much agriculture in the area. Textile production is prevalent in the area as well. So as you look around Tarsus today, it's a very prosperous and booming city. A cidade é foco de peregrinação cristã. This is the area in Tarsus where Paul lived, and all pilgrims to the city visit this area. Acredita-se que esse poço era usado há 2000 anos e que São Paulo bebia de sua água. This would have been a water source for his family. Because of this, many people believe this is holy water in the well. Em seus escritos, Paulo fala pouco de sua cidade natal, mas outras fontes revelam um fato impressionante e significativo. Tarso outrora se situara às margens do Mediterrâneo. Depois, o oceano recuou vários quilômetros, mas a cidade fora um porto importante. In the first century, it was a very bustling city on a major crossroads and also a noted university town, the Athens of the East. Há apenas uma quadra do poço, ruínas recém-descobertas trazem novas luzes sobre a vida na época de Paulo. Obras recentes foram suspensas quando os operários descobriram ruínas antigas enterradas sob o centro da cidade. Ao examinar os achados, os arqueólogos perceberam que se tratava de uma fileira de lojas, um antigo shopping, que remontava ao século I, à época de Paulo. As paredes desse sítio contêm camada sobre camada de artefatos, mostrando que sucessivas gerações viveram no local. Mas foi a descoberta de uma rua no final do sítio que forneceu a maior pista. É uma rua pavimentada, totalmente reta. Apenas uma civilização construiu ruas como essa: os romanos.
O arqueólogo Nadir Durgun aponta outras evidências de ocupação romana. You can see the rain gutters each side of the road. Oh, amazing. Look at those. The white stones. And it's visible, there are a lot of wheel traces on the road, wheel tracks. You know, carriages use the road. Por ser portuária, Tarso era uma cidade rica. Isso a tornou um atraente alvo para os romanos, que ocuparam nas décadas anteriores ao nascimento de Paulo. A presença romana exerceu grande influência sobre sua formação. This street is amazing because the young Paul probably played and walked along this street when he was a boy growing up in this city. As investigações arqueológicas nos permitem recriar a antiga cidade de Tarso. Era um agitado centro comercial. Paulo deve ter conhecido pessoas de diferentes religiões e nacionalidades. Perhaps Paul came down here and bought some groceries or traded in produce. His family, of course, were leather workers, tent makers, and they would have worked down in this central area of the city as well. Segundo a tradição, os pais de Paulo eram artesãos e comerciantes. Certamente tiveram meios para lhe fornecer uma boa educação. Ele foi criado como judeu e batizado com um nome judeu, Saulo. Mas também era cidadão romano, fato que lhe trouxe vantagens ao longo da vida. E aprendeu grego, língua internacional da diplomacia na época. Ele cresceu entre a classe dominante, membro de uma culta elite judia. Sua primeira viagem, parte de seu aprendizado, foi para Jerusalém. Lá encontrou pela primeira vez os seguidores de Jesus. Um jovem e revolucionário mestre cuja popularidade o tornava uma grande ameaça às autoridades. Para Saulo, Jesus era o inimigo. In fact, he was so zealous that he was involved in persecuting this new cult of people who were following Jesus as the Messiah. Não há indícios de que Saulo tenha conhecido Jesus, mas sabemos que considerava seus ensinamentos blasfemos. Depois da crucificação, dedicou a vida a eliminar seus seguidores. This was basically a nascent group that was forming in cities throughout Palestine, and Paul thought if he could kill and deprive these communities of their leadership, perhaps he could snuff out this new religion. É esse mundo conservador, tradicional, violentamente anticristão que torna a história da conversão de Paulo ainda mais impressionante. Segundo o Novo Testamento, ele perseguiu um grupo de seguidores de Jesus que havia fugido para a cidade de Damasco. No caminho, foi atingido por uma luz ofuscante. Jesus teria aparecido para ele em uma visão, e Saulo se arrependeu, transformando-se naquele momento em um mensageiro do Evangelho. Well, certainly his dramatic conversion on the road to Damascus was the beginning of his own spiritual journey. Here, the persecutor now becomes the ardent follower of Jesus as the risen Lord. Ele continuou a viagem para Damasco, onde foi batizado e mudou o nome para Paulo. E sua missão teve início. Paulo começou uma jornada que se estendeu por toda a sua vida e que o levou a viajar por mais de 30 mil quilômetros. A vasta rede de estradas romanas facilitou sua empreitada. We're walking along a section of Roman road about 10 miles north of Tarsus. This gives us a good idea of what Paul experienced as he traveled along these roads throughout the eastern Mediterranean region. O exército romano construíra as estradas para agilizar as viagens por longas distâncias. Sem elas, o domínio do vasto e crescente império teria sido impossível. The remarkable preservation of a Roman road like this shows how well they were made. We're looking here at the original stone pavement called the metalling that was on the surface of the road, as well as the original curbing. As estradas romanas eram construídas segundo uma fórmula estabelecida. Primeiro, eles cavavam uma vala e a enchiam de areia e pedras para formar uma base sólida. Cobriam a base com camadas de argila e cascalho. Depois vinham as pedras de calçamento feitas de basalto. Eram assentadas em declive para que a água da chuva escorresse para as calhas. Paulo começou sua missão em Antioquia, a capital da Síria. Seus seguidores em Antioquia foram os primeiros a serem chamados de cristãos.
Ele continuou visitando todas as grandes cidades da região, buscando lugares onde as antigas religiões estavam mais enraizadas. Pregou sua mensagem à sombra do templo de Ártemis, uma das maravilhas do mundo antigo e o maior templo pagão do planeta. Em 52 depois de Cristo, São Paulo chegou a Éfeso, a quarta maior cidade do mundo antigo. Ele era apenas um dos milhares de peregrinos que visitavam a cidade, a maioria para adorar a deusa Ártemis. Artemis was the goddess of the hunt. She was also the protectress of virgins. And we know that during the yearly festivals, this was a time when the young unmarried women would find their spouses. Ártemis estava entre os deuses mais importantes da religião greco-romana. Em Éfeso ganhara um templo à altura de seu prestígio. O templo de Ártemis era famoso em todo o mundo antigo. Sua imagem era gravada nas moedas que circulavam na região. Era uma das 7 maravilhas do mundo e, na época de Paulo, o maior templo do planeta. Como atraía peregrinos pagãos, era fundamental para o projeto de Paulo. Ephesus became a wonderful base for him because the temple of Artemis was here, and he used it for his own benefit because the many people who came into the city to participate in the various festivities were an audience for him to preach the gospel to. Nossos investigadores irão reconstruir o templo de Ártemis como Paulo o teria conhecido. Evidências sugerem que os efésios usavam técnicas de construção revolucionárias. Mas hoje tudo o que restou foram alguns blocos de mármore que jaziam sob 7 metros de sedimentos. To build this temple required a monumental task. Not only did they have to build it, they needed to figure out how to build it. They'd never done anything like this before. Com o fim de honrar a deusa, os construtores e engenheiros aceitaram o difícil desafio. Decidiram que o templo seria inteiramente de mármore. E a mina de mármore mais próxima ficava a 13 quilômetros de distância. O material precisava ser transportado até as obras. O arqueólogo Julian Bennett tenta descobrir como isso era feito. Gangs of men would be working with metal chisels and hammers all the way around to create a narrow trough less than 6 inches wide. You can still see the surviving trough there. And then once they got the channel down to the level of the block they wanted, you came from the side, you hit it with steel wedges and the block would lift off. Era necessário cerca de 51 mil toneladas de mármore. Mas os efésios não fizeram o trabalho pesado. Delegaram-no a escravos e criminosos. A common punishment for crime was to be sentenced to work in the quarries. You weren't expected to live too long and you probably didn't. Depois de extrair os blocos, era preciso transportá-los ao local das obras. No século XXI, as pedreiras usam maquinário pesado. A algumas centenas de metros da antiga pedreira ainda se extrai mármore cinzento do mesmo local. O peso médio dos blocos é de 13 toneladas, o mesmo dos blocos usados para construir o templo de Ártemis. Today, a machine makes it look easy. When the temple was built, sheer manpower. Mas os arquitetos lançaram mão da criatividade para acelerar o processo. Inventaram um método que lhes permitiu transportar pedras com mais eficiência até do que os egípcios. Transformaram os blocos quadrados em rodas. E construíram cavaletes de madeira ao redor dos blocos de modo que pudessem empurrá-los ao longo dos 13 quilômetros até a cidade. Depois de obter a matéria-prima, eles já podiam começar a construir um dos maiores templos de toda a história. Em seu auge, atraía mais peregrinos do que o templo judeu em Jerusalém. Hoje, um pântano ocupa o lugar onde o templo outrora se erguia. É difícil entender por que um templo tão grandioso foi construído em um terreno impensável para os arquitetos modernos. Segundo o historiador romano Plínio, o solo pantanoso foi escolhido para atenuar os estragos dos frequentes terremotos.
Outra teoria é que um meteoro teria caído no local. Os antigos, acreditando que fosse um deus, construíram um templo ao redor dele. De qualquer modo, o local apresentava um problema sério aos construtores. Como construir o que se tornaria uma das maravilhas do mundo em um pântano? Começaram criando uma base seca. Aplicaram uma camada de carvão e a cobriram com lã de carneiro para evitar que a água aflorasse. Em seguida, colocaram blocos de ardósia por cima. O piso de ardósia e mármore tinha 2,5 metros de altura, ficando acima do nível da água. O piso abrangia uma área de 78 metros de largura e 130 metros de comprimento. A robusta plataforma sustentava uma floresta de colunas. Esta tem 14 metros de altura, mas, segundo Plínio, as originais tinham 18 metros ou 6 andares de altura. Para realizar esse ambicioso feito de engenharia, os arquitetos usaram andaimes. Montaram as colunas empilhando tambores, cada um pesando mais de 8 toneladas. Uma coluna consistia de 30 tambores. Depois de montados, eram estriados com martelo e cinzel. Esse difícil processo repetiu-se 127 vezes. Entre as ruínas, Aaron Marshall encontrou evidências de como o telhado do templo foi construído. So, having gotten the columns up, now you have the task of actually erecting the lintels. The lintels are all of those stone blocks which you have to put on top of the columns. Mais uma vez, é Plínio quem explica como os lintéis foram instalados. Era crucial que ficassem perfeitamente posicionados. What they did was they erected a ramp of reed bags all the way up to the level of the top of the columns. Then they placed the lintels on top of them and then poked a hole in the reed bag so all the sand came out. Slowly enough so that the lintels could be adjusted. You have to bear in mind, these aren't mortared. They have to be exact. O templo demorou 120 anos para ser construído. Agora podemos reconstruir esse notável integrante do mundo de São Paulo. Uma estrutura espantosa, maior do que tudo que já existira. O templo era foco de grande atividade. Tudo girava em torno do culto à deusa. Uma abertura no teto banhava sua estátua de luz. E o culto a Ártemis estava longe de ser a única religião da cidade. Os romanos acreditavam em muitos deuses e, portanto, toleravam as crenças tradicionais dos povos que conquistavam. Assim, no começo, Paulo e sua nova religião foram bem recebidos. E a alguns quilômetros do templo, no centro da cidade, Paulo descobriu algo que lhe permitiria pregar sua mensagem a uma multidão de dimensões inéditas. We're entering one of the most spectacular buildings in Ephesus. 25,000 people came here for games and for protest. St. Paul entered here. O teatro da cidade, também feito de mármore branco, passou por uma ampliação enquanto Paulo estava na cidade. Com 140 metros de largura e 66 arquibancadas, era o maior teatro da região. Paul would come here and addressed one of the biggest audiences of his life. This was the perfect theater. It seated 25,000 people, and the acoustics allowed for a dramatic impact. A excepcional acústica deve-se ao desenho das arquibancadas. These seats are wider, and the further up you go, they're narrower. And this concave shape helps to retain the sound in the theater. Mas o teatro não fora criado apenas para discursos e peças. A divisória que protege a primeira fileira indica que Paulo dividiu o palco com atrações mais perigosas. The wall is high to protect the spectators from the death, from the blood and the guts of what went on here. A descoberta recente de um cemitério especial em Éfeso confirmou que o teatro era uma arena onde os gladiadores se enfrentavam. Essas lutas eram extremamente populares e atraíam grandes multidões. Mas o que interessava a Paulo era que os gladiadores atraíam ainda mais gente para ouvir sua mensagem.
Pois o que distinguia São Paulo dos outros discípulos de Jesus era que ele não visava apenas aos judeus. Sua meta era converter pessoas de todos os credos. Os métodos de Paulo tornaram o cristianismo uma religião mundial. E, em última análise, levaram à queda do Império Romano. No entanto, foi a avançada engenharia dos próprios romanos que deu a Paulo a chance que procurava. São Paulo viveu e pregou na cidade de Éfeso, parte da atual Turquia, durante 2 anos e meio. A maior cidade da Ásia Romana tinha uma população tolerante e cosmopolita e era o lugar ideal para realizar conversões. Segundo o arqueólogo Julian Bennett, o planejamento urbano dos romanos possibilitou que Paulo atraísse numerosas multidões para o cristianismo. Mas ele também descobriu que os efésios estavam mais interessados em questões mundanas do que em teologia e uma nova religião. Well, every Roman city would have had a brothel. This was an everyday fact of Roman life. Éfeso tinha fama de ser uma cidade libertina. A male-dominated society when a young man would not marry until he was in his mid-20s or 30s. A place like Ephesus, a harbour city, would have had several brothels. No centro da cidade, arqueólogos encontraram uma curiosa placa mostrando um pé e um coração. This particular building, when they excavated it in the 19th century, they found a number of oil lamps here with scenes of erotic art on them, and also an inscription referring to young people. And so the excavators came to the natural conclusion this was the main brothel of Ephesus. It occupies such a prominent corner. A prostituição era uma importante fonte de renda para a administração romana. We even know that prostitutes paid a tax to the city and to the government, and that this tax was the equivalent of one sexual act, and they had to pay this tax every month. Mas nem tudo era prazer em Éfeso. O principal desafio dos governantes era fornecer serviços básicos a mais de 200 mil pessoas. O mais importante era a água corrente. A fonte de água ficava a 13 quilômetros de distância, no Vale Marnas. Desviá-la para Éfeso exigiu um extraordinário feito de engenharia. Well, here we have it. This is the aqueduct bridge for Roman Ephesus. This was built something like 2,000 years ago, before the time of St. Paul's visit here, but it's still in incredibly good condition. Um aqueduto desse tamanho exigia verbas de que a cidade não dispunha. Mas deu aos políticos uma chance de conquistar as massas. It gives us the name of the man, Gaius Sextilius Pollio, with his wife and also their son, for the people of Ephesus. Sua pecunia facundum curavit. We pay for this from our own pocket. It's a way of making certain the people of Ephesus remember who you are. Or perhaps more to the point, when election time comes round again, remember my stepson. Apesar das segundas intenções, os indivíduos que pagaram por projetos como esse prestaram um grande serviço à cidade. O aqueduto transportava um volume de água vital para Éfeso, onde entrava por uma complexa cisterna. This is precisely the sort of thing we're looking for when following an aqueduct. And they're absolutely jam-packed with calcium carbonate. It's calcium that's been dissolved out of the water, coming down with the aqueduct through these limestone hills, come into the city somewhere in this area, onto this structure. And over here, a section which has been broken loose. If I can lift this, and you have the flange at the one end, the socket at the other end. The flange would always be on the downstream side. So, a very good example of Roman technology. Canos como esses formavam uma rede que descia pela montanha. Eram 380 litros por dia para cada habitante, volume comparável ao abastecimento das cidades modernas.
Paulo e a maioria dos cidadãos buscavam água em fontes comunitárias, mas alguns prédios tinham abastecimento direto. É o caso das termas. As termas romanas eram focos da vida social da cidade. Lá os efésios discutiam política, filosofia e as ideias religiosas de Paulo. O cristianismo se disseminava oralmente e era a partir de lugares como este que a mensagem de Paulo começou a chegar a um público maior. As termas eram equipadas com a tecnologia mais avançada da época, incluindo um sistema de aquecimento subterrâneo chamado hipocausto. And we are, in fact, very lucky at this particular point. This is a very good preserved cross-section of a typical hypocaust system. So you can see the pillars here which support the main floor, a very thick, very hard pink Roman plaster known as opus signinum. It retains heat. On top of this, we're very lucky, marble slabs from the floor. O ar quente invadia o espaço sob o piso, subindo ao longo das paredes e aquecendo todos os lados do recinto. E as termas eram abastecidas com água quente. A água suja que saía das termas não era desperdiçada. Carregava os detritos de outros prédios. Ao lado encontra-se uma das instalações mais importantes das grandes cidades romanas. And sure enough, a really nice Roman public latrine. Marble seats, nice and cool in the summer, not so nice perhaps in the winter. And you'd sit here next to your neighbour, talk about the weather, gladiatorial games, what life was like. You have a nice little water trough in front because the Romans did not have toilet paper. Instead, every Roman carried a personal sponge, and they would have the sponge on the end of a stick, dip it in the end of the water. Now you see what this is for. Sabemos disso graças a um acontecimento incomum. We are told that one gladiator, rather than go out and fight his opponent, decided to commit suicide. And he did so by making the excuse of going to the latrine and grabbing hold of a sponge and choking himself to death with this. So that's how we know about the sponges. Paulo também deve ter usado esses banheiros públicos, mas a elite tinha privacidade em suas casas luxuosas. Hoje as ruínas dessas mansões estão protegidas por uma redoma climatizada. Paulo deve ter visto quando foram construídas e revestidas de mármores exóticos trazidos de todo o Império Romano para ostentar a riqueza do proprietário. Cada casa tinha banheiro privativo constantemente limpo por jorros de água do aqueduto. This is a very high quality latrine, small private latrine. We know in Rome at least, we assume in Ephesus as well, they had different sized water pipes and they calculated the tax you paid by the size of your water pipe. So to have a private toilet like this is very much a sign of status. As famílias mais abastadas contavam ainda com uma forma primitiva de ar-condicionado. Paredes de água. You need water every day just to stay alive. You need water for washing, for cooking. But it helps to cool down the air as well. So all in all, this must have been an extremely pleasant place to be in, especially in the middle of the summer. A classe dominante de Éfeso desfrutava de uma alta qualidade de vida. E subitamente Paulo ameaçou abalar esse sistema. Ao combater as crenças pagãs, ele atingia o mais importante comércio da cidade. A religião era um negócio lucrativo em Éfeso. Os mercados dependiam dos peregrinos que iam ao templo. Estatuetas de prata da deusa Ártemis vendidas como talismãs eram uma importante fonte de renda. Mas a chegada do cristianismo podia afastar o povo de Éfeso. 25 mil pessoas se reuniram no grande teatro para ouvir um artesão chamado Demétrio. Ele proclamou que Paulo não só insultava a deusa, como ameaçava a maior fonte de renda da cidade. Insuflou a multidão a ponto de provocar uma revolta contra os cristãos. Segundo a tradição, para aplacar a multidão enfurecida, Paulo foi atirado na prisão. Acredita-se que foi lá que ele redigiu algumas das epístolas que comporiam boa parte do Novo Testamento. Ao sair da prisão, ele foi expulso de Éfeso. Mas sua nova religião já se consolidara.
Éfeso estava se tornando uma cidade cristã. E o artesão Demétrio tinha razão. A cidade declinou junto com o culto a Ártemis. Era o começo de um longo e lento colapso durante o qual o templo se reduziu a ruínas. Paulo seguiu adiante. Sua mensagem exerceria um efeito igualmente vigoroso em outros lugares. Alcançaria os mais distantes rincões do Império Romano, transformando todas as comunidades que tocava. A seguir, conheceremos uma sociedade religiosa que emergiu com a passagem de São Paulo. Na estranha Capadócia, um misterioso grupo de cristãos buscaria segurança construindo um secreto mundo subterrâneo. Há 15 milhões de anos, uma série de erupções vulcânicas ao redor do Mediterrâneo produziu imensas nuvens de cinzas que se estenderam pela Terra camada após camada. Com o passar do tempo, o resultado foi uma paisagem estranha e sobrenatural. Hoje o lugar se chama Capadócia. Alguns estudiosos acreditam que São Paulo tenha pregado sua nova religião aqui. Nossos investigadores tentam entender o papel que este exótico território desempenhou no nascimento do cristianismo. E o melhor modo de ver os vestígios restantes é de cima. A área se estende por quase 40 mil quilômetros quadrados. É pontuada por torres em forma de cone, pirâmides e obeliscos. As cinzas têm até 90 metros de espessura. Cada camada tem consistência diferente graças à erosão pelo vento e pela chuva, criando um terreno irregular e inusitado. Antigos pesquisadores imaginaram que esses contornos haviam sido criados por uma civilização antiga. De fato, os prédios mostram a técnica e a habilidade de uma cultura sofisticada. Suas obras ainda permanecem e ainda impressionam. We see some steps there cutting into the rock, leading up to somebody's habitation. It's an incredibly gorgeous place. Beautiful. A palavra Capadócia deriva do persa terra dos belos cavalos. Os capadócios forneciam animais superiores ao exército romano. Verônica Callas escolheu o melhor meio de transporte da região e segue para o Vale Hilara, um profundo cânion recortado nas cinzas. Encontra uma extraordinária concentração de antigas igrejas esculpidas na rocha. Há mais de 100 igrejas apenas nos 15 quilômetros desse vale. É evidente que a mensagem de Paulo exerceu um profundo impacto. As igrejas são decoradas com afrescos que narram passagens do Novo Testamento. Verônica quer rastrear a história de Paulo anterior a esse momento. Segue para um povoado a alguns quilômetros do cânion para tentar descobrir como viviam os antigos capadócios. Paulo teria se deparado com uma extraordinária comunidade de habitantes das cavernas. Este povoado há muito foi abandonado, mas seus antigos moradores deixaram pistas fascinantes de como viviam. It's a large square room and it has a conical vault that leads up into a ventilation shaft. A chaminé indica que usavam fogo no local. This is most likely where they cooked. This is an oven with fire burning down below and perhaps a grill. Outro cômodo revela sinais de atividades industriais. This is known as a pit loom, and this is a fine example where you might have a wooden frame erected around the sitter's lap in order to weave textiles. Também há buracos para guardar jarros de argila ou ânforas. Por meio dessas pistas gravadas na cinza há 2000 anos, Verônica reconstitui o cotidiano dos capadócios. The people who lived here were said to be very rugged, the cowboys of the empire. And there's a story that when a viper would bite a Cappadocian, the viper would die. This is how tough the Cappadocians were. Como estavam na rota comercial entre a Europa e a Ásia, os capadócios enriqueciam. A vida dos capadócios era confortável e sofisticada.
Um grande salão cerimonial revela o status dos seus habitantes. A maioria dos prédios da antiguidade já se tornou ruínas há muito tempo. Mas as cinzas vulcânicas de Capadócia conservaram a arquitetura local. A Capadócia oferece uma visão única do mundo em que São Paulo atuou. E há claros indícios de que a sua religião se estabeleceu aqui. This is a really nice church. It's in a basilica style with columns and piers and arcades separating this very large barrel-vaulted nave from side aisles. And here we're entering into the sanctuary where the altar should be. Embora pareçam feitas de tijolos e cimento, essas colunas na verdade foram talhadas na cinza vulcânica. É um estilo elaborado, mas que imita as técnicas de construção da época. A cinza é facilmente moldada com ferramentas simples. Mas escavar uma casa sofisticada como essa deve ter levado muitos meses e exigido muita técnica e planejamento. Verônica analisou os 15 cômodos da casa. Usando computação gráfica, podemos revelar sua complexa estrutura. Essa residência é a maior e mais elaborada da Capadócia. Abrange 3.000 metros quadrados, metade de um campo de futebol americano. A cozinha, os salões cerimoniais e a igreja a distinguem como uma residência da elite. Era o lar de uma família grande, aristocrática e publicamente cristã. Este lugar faz parte do legado de São Paulo. Os detalhes arquitetônicos da igreja de Durmush-Kadir estão extremamente bem conservados. A igreja oferece uma rara percepção da vida religiosa dos antigos cristãos. This is a nice representation of the kind of church that emerged immediately after St. Paul's times. There are no paintings here, and yet the architecture is very, very elegant. You can imagine what an amazing place this would have been around the 4th to the 6th century. This is known as an ambo, that is a pulpit. This is a very important feature in early Christian churches. So this is the closest thing we have to the time of St. Paul. They mostly stood then. It seems that people prayed with their hands open and their chest up to the sky, not bowing down and closed. A congregação se reunia em torno do púlpito da nave, de frente ao altar na abside central. À esquerda e à direita havia naves laterais com pias batismais. Atrás ficava a entrada da igreja ou nártex. Hoje está repleta de túmulos vazios. Mas nem sempre foi fácil para os capadócios conservar a fé cristã. Quanto mais a nova igreja crescia, mais Roma havia como uma ameaça. Por isso, os cristãos capadócios tiveram de cair na clandestinidade. A seguir, conheceremos o extraordinário mundo subterrâneo criado para abrigar e proteger dezenas de milhares de capadócios. Durante 30 anos, Paulo viajou pelo mundo romano divulgando a mensagem do cristianismo. Sua jornada entrou na etapa final em Jerusalém. Em torno de 60 depois de Cristo, ele foi preso por violar a lei judaica. Podia ser executado, mas exerceu seu direito de cidadão romano de ser julgado em Roma. Era uma aposta perigosa. O imperador romano, Nero, considerava os cristãos uma ameaça. By the mid-60s, the situation of the Christians in Rome was quite precarious. The Romans recognized that they were not a sect of Judaism, but were a separate religion. E quando o fogo consumiu a cidade, destruindo centenas de prédios, Nero precisava pôr a culpa em alguém. After the fire in Rome in 64, Nero was looking for a convenient scapegoat, and he pointed to the Christians as the cause of the fire, and this brought great persecution. Paulo era um líder cristão reconhecido. Nero decidiu tomá-lo como exemplo e mandou decapitá-lo. Mas não conseguiu matar sua mensagem. Nas terras onde pregara, a fé cristã criara raízes. Lentamente, ao longo dos séculos, o cristianismo veio a dominar o Império Romano. Em 313 depois de Cristo,
o imperador romano Constantino tornou-se cristão. Os deuses pagãos foram rechaçados, seus templos demolidos e substituídos pelas primeiras igrejas cristãs. Mas esse auge durou pouco. O destino do império e o da igreja se tornaram indissociáveis. O cristianismo se fortaleceu enquanto Roma continuava poderosa. E quando esta decaiu, seus inimigos se tornaram inimigos da igreja. Essa mudança foi sentida até pelos remotos cristãos da Capadócia que habitavam cavernas. No século V depois de Cristo, com a queda de Roma, eles se viram à mercê dos líderes árabes. Não tinham meios de vencê-los e tomaram uma insólita decisão. As dezenas de milhares de capadócios foram para os subterrâneos da cidade. Apenas na década de 60, essa extraordinária história foi revelada. Uma passagem secreta encontrada por acaso levou a uma série de estranhas descobertas. Esta passagem esconde centenas de quilômetros de túneis feitos pelo homem. As entradas eram muito bem dissimuladas. Mas por trás dessas passagens habilmente encobertas, jaz a história desses antigos cristãos. Investigações revelaram que os túneis formavam povoados encerrados em si mesmos, mas com traços de uma sociedade sofisticada. O povo sobreviveu graças a um engenhoso sistema de ventilação talhado na rocha. It's quite amazing. If you stand here, you feel a breeze, and we are several meters underneath ground level. In fact, they reach the water table, so these function both as ventilation shafts and as wells to pump water from down below. We have a large square, what looks like a room, but in fact it's a bin for grapes, and the grapes would be pressed, and so wine, the liquid from pressing, would come through here and then be deposited in this rock-cut space here. Essa vida subterrânea devia ser atroz. É difícil imaginar como esse povo sobrevivia sem ver a luz do sol. They didn't have a sense of day and night down there, and I think that must have created some very strange psychology in people. Aparentemente estavam desesperados. Reforçaram as entradas dos povoados com pesadas portas com formato de roda. Algumas continuam fechadas até hoje. E 2 níveis abaixo encontramos provas da razão que os levou até lá. This is what looks like an altar. We don't really know why this is here in the middle. The altar usually is in the apse. 2 apses side by side. That's how we know that it's a church. A religião foi o que os levou a viver nos subterrâneos. Portanto, era natural que construíssem altares para praticar a fé. 40 povoados como este foram descobertos. O maior tem 8 níveis, chegando a 90 metros de profundidade com 30 quilômetros de túneis. Acredita-se que 20.000 pessoas se esconderam apenas nesse núcleo. E, segundo os especialistas, muitas redes de túneis ainda não foram descobertas. 5 séculos se passariam antes que a paz voltasse à região. Durante 300 anos, os cristãos usaram esses túneis e suportaram enormes sofrimentos para preservar sua fé. E essa fé era legado de São Paulo. Paul's role in early Christianity has been said by some to be really the founder of Christianity, but really the message he proclaimed was that of Jesus himself. He wrote half of the New Testament. 13 books are attributed to Paul. He established churches all the way from Antioch to Rome, and these became the foundation for later Christianity. São Paulo passou a vida viajando pelas cidades do mundo antigo, desafiando o poder do Império Romano. Quando ele começou sua jornada, a fé cristã corria risco de extinção. Mas, graças aos esforços desse homem, o cristianismo não só sobreviveu, como se tornou uma das principais religiões do mundo.